É isso aí, boa noite para todo mundo que está sintonizado aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Buenas noites. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Não posso dar um abraço no Garrafa? Boa noite a todos. Só a distância. Tô com saudade, Garrafa. Tô com saudade do nosso telespectador. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Dá um abraço assim, ó, à distância, com muito carinho, né? Ó, se prepara aí no sofá, porque o programa de hoje tem muita polêmica. Se a pessoa não estiver no sofá? Tá na cadeira, é claro que tá no sofá. Vai estar onde? Na cama ou no sofá, né? Vai ficar na cadeira dura? No celular. No carro, no celular. Como no carro? Tem que fazer, fica em casa, não tem? Não. Mas tem gente trabalhando, é verdade. Muita gente. Então no carro, presta atenção, não fica olhando a tela, só fica escutando. Mas dá um abraço também, dá um abraço gostoso. E antes, tem dicas pra você, dá uma olhadinha, a gente já volta. Beleza, a gente está de volta com a primeira polêmica do dia aqui no Gazeta Esportiva. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, deu uma bela cornetada no planejamento da CBF para o início do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Se eu não estou enganado, faltam 3 rodadas para concluir o Campeonato Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol e esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão. Até o final da semana que vem, no mais tardar, teremos uma posição relativamente à conclusão do Campeonato Paulista de Futebol. Bom, e a CBF emitiu um comunicado oficial rebatendo as declarações do governador João Dória. Destacamos aí os principais trechos da nota para você. Os clubes de São Paulo aprovaram em reunião no dia 25 de junho, com a presença dos 40 clubes das séries A e B, as datas de 9 de agosto para o início da Série A do Campeonato Brasileiro e 8 de agosto para o início da Série B. Para preservar essas datas, os clubes concordaram em jogar fora de seus domínios, transferindo seu mando de campo para outra cidade ou estado, caso seu local de jogo não esteja liberado nas datas de início das competições. Os clubes de São Paulo disputantes do Campeonato Brasileiro da Série A reafirmaram a sua posição em contato com a CBF nesta segunda-feira. Então, fecha aspas aí. Aí eu quero saber da nossa dupla de comentaristas e também de você que está nos acompanhando do outro lado da telinha, a pergunta: você concorda com a disputa simultânea do Campeonato Brasileiro e do Paulistão? Sim ou não? Porque o João Dória falou que tem que acabar o Paulistão para ter o Brasileirão. Então você vota lá no site gazetesportiva.com, pega o QR Code aqui, ó. Aqui, põe aí seu celular, lá já cai no site gazetesportiva.com e hashtag Gazeta Esportiva no nosso Twitter também, dando o seu comentário para aparecer aqui no programa. E o WhatsApp, 11 99479 1633, manda a sua opinião aqui, mande a sua opinião pra gente. E aí, Celso Garrafa, o que vocês acham? Boa noite, Michele, boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Todo mundo tem a palavra, quer ter razão, mas ninguém tem razão. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o governador João Dória tem que cuidar do Estado e ele pode vetar o início de uma competição ou não, a possibilidade de treinamento ou não, ponto. O que a CBF vai fazer, ela é totalmente independente para decidir. Sim. Outra coisa, aí já na nota da CBF, os clubes participaram da reunião, mas nem todos concordaram. Clubes paulistas não queriam essa volta já no dia 8. Quer dizer, então, e está atropelando também a situação. O ideal seria que a CBF permitisse a conclusão dos campeonatos estaduais, em respeito ao que está acontecendo no Brasil. Temos uma pandemia em andamento, para depois você começar o Campeonato Brasileiro e, de preferência, em igualdade de condições, né? Senão fica muito complicado. Você começa um campeonato com equipes que já estão melhores preparadas do que outras. E isso não faz o menor sentido. Então falta, sabe, um pouquinho mais de calma, de paciência e de competência na gestão desse problema esportivo decorrente da pandemia. Garrafa. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Quando veio essa nota da CBF, né? Eu achei que o presidente Caboclo iria dizer o seguinte: os parques na cidade de São Paulo vão abrir daqui 15 dias, né? E os restaurantes estarão liberados a partir das 10 da noite, porque está cada um cuidando do seu setor. O que o governador tem a ver com o início do campeonato? Seria a mesma coisa do presidente da CBF determinar, porque ele não tem nenhum conhecimento, nenhum embasamento para decidir o que vai acontecer na cidade de São Paulo. Então, o governador ele tem direito
baseado na ciência, de falar, ó, aqui em São Paulo nós Não vai teremos ter jogo só a partir de tal data. É isso aí. Esse é o único direito que cabe ao governador de São Paulo nesse assunto. Primeiro que ele já está mal informado quando ele fala que restam 2, 3 rodadas. Até a final do campeonato serão 6 rodadas. 2 dessa fase classificatória, quartas de final 3, Semifinal. 4, E a final. depois mais 2 jogos da final, seriam mais 6 rodadas. Então ele já demonstra um certo desconhecimento. E não é da alçada do governo, gente. Não é. Não é da alçada. Eu não critico, Celso, a CBF pelo fato dela ter colocado uma data para o início do Campeonato Brasileiro. Não critico. Acredito que, próximo a essa data, se verifica quais serão as sedes, se há a segurança para quem vai participar do evento, para os profissionais, para os jogadores, os atletas. Portões fechados. Portões fechados, e aí segue. E se vai disputar o campeonato simultaneamente e se vai jogar lá na Austrália, é um problema da Federação, da Confederação Brasileira e da Federação Paulista, e não cabe ao governo. Foi uma pisada de bola do governador Dória, que está realmente querendo interferir numa área que não é dele. É verdade. Bom, vote aí no site gazetesportiva.com e manda o seu WhatsApp pra gente, tá? Vamos movimentar a nossa equipe de reportagem. Hoje você vai matar saudades do Thiago Salazar. E o Marcelo Bazejo estão na Barra Funda com as informações de Palmeiras e São Paulo, respectivamente. Vamos começar pelo tricolor. Boa noite, Bazejo. Muito boa noite, Michele, Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Falamos diretamente da divisa entre o CT do Palmeiras e o CT do São Paulo, onde o técnico Fernando Diniz comandou nesta terça-feira mais um treinamento, segunda semana de treinamentos do São Paulo. Ontem o elenco tricolor passou por uma nova bateria de exames para a Covid-19, porque amanhã, após o treinamento previsto para a parte da manhã, o elenco segue para Cotia, segue para o complexo das categorias de base, onde ficará alojado por cerca de 7 dias ou no máximo 10 dias, repetindo a estratégia do início da temporada, fazendo ali uma pré-temporada para que o técnico Fernando Diniz possa aprimorar ainda mais a sua equipe, visando a retomada do Campeonato Paulista, embora ainda não haja uma data definida para que a bola volte a rolar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do São Paulo. Agora eu passo a bola para o meu amigo Thiago Salazar, que está aqui na porta da Academia de Futebol do Palmeiras, trazendo todas as novidades do Verdão. É com você, Salazar. Boa noite, Marcelo, Michele, Garrafa, Celso, todo mundo do Gazeta Esportiva. Um prazer estar de volta. Aqui é o Gazeta Esportiva. E aqui no Palmeiras o que não falta é notícia, mas o que todo mundo quer saber mesmo é sobre Dudu. E o que dá pra gente adiantar? Dá pra gente adiantar que, de fato, Dudu está se despedindo do Palmeiras, deve jogar no Al Duhail. Olha só como se pronuncia isso, hein? Al Duhail, lá do Catar. E essa negociação, porém, ela evoluiu hoje, mas ela não deve ser concretizada ainda nessa terça-feira, muito porque o Catar está 6 horas à frente do Brasil na questão do fuso horário. Então, por lá já passou da meia-noite. Por causa disso, essa novela do Dudu deve se confirmar, mas não hoje ainda. Então fica esse recado ao torcedor palmeirense. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa negociação. Além disso, tem informação sobre Daverson, informação sobre treino e informação sobre um teste de Covid feito hoje aqui na Academia do Palmeiras. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com tudo isso. Combinado, Salazar. Brigadão. Bom, e aí, Dudu, daqui a pouco eles vão comentar, não é agora, é isso? Mas não sei. Pode falar eu fico com uma dúvida, e ontem eu estive na cobertura de São Paulo, não sei o que pensa o Celso, referente a essa ida para Cotia, Celso. A gente já vive, eu não sei como isso pode refletir nos jogadores que estão vivendo já um momento, todos nós, de reclusão, né, em função da pandemia e tal, e aí você vai concentrar os caras. Em termos de segurança, eu acho que até é válido, mas emocionalmente me causa uma preocupação. Não. Como é que isso vai repercutir? Como preocupação? É melhor para eles. É melhor para eles. Não, nesse aspecto da saúde eu concordo, mas no emocional, o cara ele já está preso por 3 meses, ficou preso, ficou confinado. Agora que ele está tendo um pouco mais de, sabe... Como é que ele vai ficar a cabeça dele, deixar a família em casa? Você está entendendo? Mas eu acho, Garrafa, São 10 dias. Mas eu acho até... 10 dias. Só 10 dias, Só 10 dias.
Muito pelo contrário, eu acho Para, muito sensato para o São Paulo adotar esse tipo. Porque, Também assim, acho. os jogadores estiveram isolados, mas estiveram com a família, estiveram ali do lado. Sim. Agora, uma vez que eles vão estar mais expostos, para o bem da família e para o bem dos jogadores, é bom que eles fiquem confinados. Não se discute Até isso. porque você não corre o risco de um jogador sair aqui, apertar um elevador, um dedo, enfim. Eu estou querendo fazer aqui, eu sou advogado do diabo. Nesse quesito de saúde, não se discute. Você vai evitar o trânsito do cara, você vai evitar que ele tenha contato com um colega no clube e depois vá para a casa dele. Tá tudo certo, eu não estou discutindo isso. Mas tudo é muito novo para gente, não é? Emocionalmente, como é que esse cara, isso pode refletir em rendimento para ele? E sobre o Dudu, muito rapidamente, a gente vai falar mais, mas que sejam felizes Palmeiras, Aldo Rail, Dudu, é muito dinheiro. Aldo Rail? Uma coisa está clara e certa, o Dudu quer ir embora, tanto que ele está abrindo mão o Salazar vai me confirmar, acho que é algo em torno de 2 milhões de reais, ou seja, o Dudu quer vazar, então não adianta segurar o cara. Muito bem. Não falta assunto polêmico hoje aqui no Gazeta Esportiva. No último dia 18 de junho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que está com Covid-19, assinou a medida provisória. Que número é, Celso? 984/2020. 2020. Essa medida passa aos clubes mandantes os direitos de transmissão dos jogos. Para entender o que isso significa, né, no mundo do futebol, nós vamos conversar com o advogado André Freitas, que é membro dos Tribunais de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Beisebol e da Federação Paulista de Futebol Society. Boa noite, doutor André, muito obrigada por nos atender. Essa medida provisória, ela acaba então com a obrigação de anuência do clube visitante para o televisionamento, digamos assim, das partidas? Como isso pode interferir na questão dos direitos de transmissão? Obrigada, doutor. Boa noite, Michele, Celso, Garrafa. Exatamente, Michele, você já resumiu bem, tá? Desde o dia 18 de junho, quando foi sancionada essa medida provisória, na verdade já está valendo essa nova regra, uma nova dinâmica nos direitos de transmissão, que agora quem tem direito, na verdade, de negociar é apenas o time mandante da partida. Agora, doutor, como é que ficam os contratos que já estão em vigência, contratos que vão, eu não sei exatamente o detalhe do contrato da Globo, que é a principal detentora dos direitos, e outras emissoras também, mas como é que ficam os contratos, então, que já estavam vigentes e, de repente, vem uma medida provisória e muda tudo? Perfeito sua pergunta, Celso. Inclusive, essa questão já foi judicializada, né? Porque acho que é fato público e notório que já há um processo entre o Flamengo e a emissora que detém atualmente os direitos, né? Ela alega exatamente isso, que a assinatura do contrato foi na sanção da outra lei, foi na vigência da outra lei, e que a medida provisória não alteraria essa situação. Eu entendo que ela está com o direito dela sim, tá? Apesar de a medida provisória vir a criar uma nova regra, essas regras não valem para os contratos que já estavam em vigor. Agora, doutor André, boa noite. Como o nome já diz, medida provisória. Qual é o prazo, por quanto tempo se estende essa medida provisória e de que forma essa lei tramita para que ela possa ser definitiva ou não? E uma outra questão que o nosso diretor lembra aqui, né, de que o Flamengo, teremos a final do Campeonato Carioca, né, da Taça Rio, né, nessa quarta-feira. O Fluminense, por sorteio, é quem foi determinado como mandante. E a informação é que o Flamengo, que defendeu tanto a medida provisória, agora estaria brigando na justiça para que ele também tenha o direito de transmissão. Parece uma terra de ninguém, né? Vamos lá. Eu acho que é muito boa a sua pergunta por um ponto. Quando a gente pensa em medida provisória, agora justamente nessa época de Covid, de pandemia, é a necessidade de ser criada essa medida de urgência, uma medida de urgência de extrema relevância de acordo com o contexto social que a sociedade está vivendo. Tá? Pois bem, obviamente os direitos de transmissão nada tem a ver com o Covid. Essa é a discussão de agora. Tá? O prazo é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, quando então vai para as duas casas do Legislativo, para que seja todo o processo de tramitação, para que seja convertido em lei, volta à mesa do presidente Bolsonaro quando ele vai transformá-la em lei ou não.
Tá? Agora, óbvio que em relação ao Flamengo vai ser uma grande confusão. Ele, por um lado, ele está nesse litígio com a emissora que detém os direitos, mas agora que ele se deparou com uma situação de que ele não sabe o que fazer, vai ser a partida mais importante até agora do primeiro semestre, ele não sabe o que fazer. E aí ele está na mão do outro clube, que é o mandante no caso. Claro. Doutor, mais uma pergunta que eu faço. Eu sei que a sua área é o direito, mas eu vou estender a questão também. Em outros países, e com o futebol é muito bem desenvolvido, país de primeiro mundo, eu falo da Europa, existe uma liga. Então não existe esse interesse particular de você querer vender um mando de campo, os direitos de transmissão do seu jogo. A liga cuida de tudo e esses direitos são compartilhados e divididos entre os clubes. Ou seja, o Flamengo não está na contramão do que há de mais moderno e bem executado no mundo do futebol, no mundo dos esportes? Sem dúvida, Celso. Vamos lembrar, a gente não há muito tempo atrás, foi em 2011, se eu não me engano, que foi extinto o Clube dos 13. O Clube dos 13 nada mais ele tinha do que esta finalidade, para que fosse negociado em bloco e não individualmente. Desde que houve o final, a extinção do Clube dos 13, todos os clubes passaram a negociar individualmente. Isso certamente vai gerar uma polarização. Então, se o futebol brasileiro já está numa certa polarização de que Palmeiras e Flamengo, de clubes que tem uma vida econômica mais saudável do que os demais, eles vão, obviamente, se destacar. E essa medida provisória certamente vai auxiliar ou fomentar ainda mais isso. Excelente. Olha, agradecemos aqui a participação ao vivo no Gazeta Esportiva do Dr. André Freitas, que é advogado do escritório Santos Neto e auditor, membro dos Tribunais de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Beisebol e da Federação Paulista de Futebol Society, falando aí sobre essa medida provisória que altera o regramento de direitos de transmissão dos esportes. Obrigada, doutor André. Um abraço. Obrigado. Pessoal, hoje, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia mundial da minha perdição. Opa! Da minha perdição, da paixão de milhões de pessoas ao redor do planeta. O chocolate. Eu sou apaixonada por chocolate mesmo. E no futebol, essa delícia virou sinônimo de goleada. Para marcar a data, nós vamos relembrar algumas dessas vitórias elásticas que jamais serão esquecidas pelos torcedores. Aproveita. Chocolate, eu só quero chocolate. Fala sério, chocolate é bom demais, né? Eu nem sabia que tinha esse tal de Dia Mundial do Chocolate, mas enfim, o que eu sei é que eu adoro chocolate. Pode ser quente, no bolo, no brigadeiro. Chocolate só não é bom quando a gente tá de dieta, né? O que por enquanto não é o meu caso, como vocês podem ver aí no meu Super Mega Blaster Shake. Até filme de chocolate é gostoso de assistir. E já que hoje é Dia Mundial do Chocolate, nós do Gazeta Esportiva fomos às ruas para saber qual goleada o torcedor gostaria de rever nesse 7 de julho. Roda aí, que eu vou no chocolatinho aqui. Eu quero rever a goleada do Corinthians em cima de São Paulo, relembrar do Romero, né? Que faz falta pra gente aí. Olha, teve uma goleada, se eu não me engano foi na Copa Mercosul, em 98, acho que foi em cima do Cruzeiro. Eu estava no estádio, né, no antigo Parque Antártica, acho que foi 7-3 pro Palmeiras. Como eu gosto do Bayern de Munique da Alemanha, eu queria rever o 7-1 contra o Brasil. Calma,
torcedor são paulino, calma, torcedor santista, não fiquem com seus coraçõezinhos amargos, não. Aqui também tem goleada dos times de vocês, bora lá. A gente encerra essa reportagem com alguns gols da final da Libertadores de 2005, entre São Paulo e Atlético Paranaense, 4-0 pro Tricolor, e aquele famosíssimo 10-0 do Santos pra cima do Naviraense na Copa do Brasil de 2010. É tanto gol que não vai dar pra colocar tudo não, mas que foram 2 chocolates deliciosos, disso ninguém duvida. Só quero chocolate. Muito legal. E hoje tem quadro novo aqui no Gazeta Esportiva. É o Momento Velocidade com o nosso parceiro jornalista Rodrigo França. Roda a vinheta, diretor. Momento Velocidade. Oferecimento Pirelli. Potência não é nada sem controle. O Rodrigo França vai estar quinzenalmente aqui no Gazeta Esportiva para trazer para a gente tudo o que de mais importante está acontecendo nas pistas de corrida. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Michele. Boa noite a todos. É muito legal aqui falar de velocidade, é isso mesmo. A gente sempre vai trazer aqui as principais categorias do esporte a motor e vamos começar com a Fórmula 1, né? O último domingo foi marcado por muita emoção, porque teve o GP da Áustria e a Mercedes confirmou seu favoritismo. Mas não foi o Hamilton que ganhou não, foi o Valtteri Bottas, que é o coadjuvante, e o Hamilton foi apenas o 4º colocado. Foi uma corrida com muitas quebras e um final eletrizante. Os pilotos aproveitaram o safety car para colocar os pneus macios da Pirelli para atacar no final. E a estratégia deu certo, o Lando Norris conseguiu seu primeiro pódio com a McLaren e foi muito interessante. E na parte dos brasileiros, né, Michele? A gente infelizmente não tem pilotos no grid da Fórmula 1, mas a gente está vendo imagens aí da Fórmula 3 que o Brasil brilhou. O Enzo Fittipaldi largou na 29ª colocação e ganhou 20 posições para chegar no top 10. Ele chegou em 9º lugar e foi muito bem. Que legal. Já na Fórmula 2, o Felipe Drogovic venceu logo em seu final de semana de estreia, mostrando que ele pode ser um dos grandes nomes da Fórmula 1 em breve. E lembrando que o Brasil tem o Sérgio Sete Câmara na Red Bull e o Pietro Fittipaldi na Haas como reservas. E a gente sempre vai trazer aqui no Momento Velocidade o perfil de um jovem talento do kart, para a gente ajudar a divulgar a base aqui do automobilismo, Ótimo. né? E a gente vai começar com o Rafael Câmara. Ele é um piloto que tem hoje, com apenas 14 anos, ele conquistou em 2019 o título de vice-campeão do mundo de kart, uma conquista que ele igualou, sabe quem? Quem? Ayrton Senna. Então foi muito legal. O campeonato foi disputado na Finlândia e ele recebeu o troféu das mãos do Felipe Massa. Em 2018, ele foi campeão brasileiro de kart, eu estava lá na Granja Viana, depois de uma vitória emocionante. E nesse último domingo, que também teve o WSK, que é o principal campeonato do mundo de kart, ele chegou em 3º lugar entre mais de 100 pilotos, justamente na etapa de Adria, na Itália. E nesse campeonato, Michele, vieram os pilotos como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, todos os grandes campeões da Fórmula 1 disputaram esse campeonato. Então vamos ficar de olho aí no Rafael Câmara, que realmente é um grande talento, e quem sabe a gente vai estar falando dele aqui em breve nas categorias principais, como a gente falou aí de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Muito legal, é importante a gente ficar de olho, porque a gente está carente de um piloto, né, brasileiro na Fórmula 1, e é aí, nessa base, essa é a base da Fórmula 1, né, igual tem a base do futebol, essa é a base da Fórmula 1. Muito legal, viu, Rodrigo? Muito bacana a sua participação aqui. Então, daqui 15 dias, você volta com a gente trazendo mais novidades da área de velocidade. Sempre trazendo velocidade e sempre um jovem kartista aí pra gente falar dos futuros talentos. Muito bom. Obrigada, Rô. Obrigado a você. Boa semana pra você. E agora a gente vai mais uma vez para Barra Funda com Marcelo Bazégio e as notícias do São Paulo. Fala, Bazégio. Boa noite, Michele. Voltamos a falar agora sim, diretamente da porta do CT da Barra Funda, onde o São Paulo realizou mais um treinamento nesta terça-feira. E o São Paulo, iniciando a sua segunda semana de treinamentos, ainda tem jogador que está se familiarizando a essa nova rotina, esse novo normal, né? Distanciamento social, verificação de temperatura. Thiago Volpi deu uma entrevista falando sobre a diferença da preparação à distância que os goleiros tiveram para os jogadores de linha. Na opinião dele, é mais fácil os jogadores de linha se manterem em forma, apesar que todos sabem, há uma diferença de se manter em forma à distância e de se manter em forma trabalhando diariamente no CT, mas para ele, o fato de os goleiros necessitarem de atividades para manter o reflexo em dia, atividades, treinamentos específicos debaixo das traves, como com o isolamento social não foi possível fazer esse tipo de atividade, ele acha que os goleiros tiveram mais dificuldade
para se manterem em forma. Vamos conferir o que o Thiago Volpi falou sobre a diferença de preparação dos goleiros para os jogadores de linha durante o isolamento social. É que a gente, é diferente dos jogadores de linha que se consegue muitas vezes se condicionar só com a parte física, a gente não consegue, porque a nossa situação de jogo a bola ela tem que estar inserida praticamente todos os dias, né? Então esse foi o nosso maior problema no começo quando a gente começou a treinar em casa, porque foge muito da nossa realidade. A gente conseguia fazer alguns trabalhos de força, de potência, mas aquele contato diário com a bola, de situação de jogo, de ritmo, isso a gente perdeu e leva um certo tempo para readquirir outra vez. Tá aí o Thiago Volpi, que aos poucos vem recuperando, né, a melhor forma, e a partir de quarta-feira terá ainda mais tempo para recuperar a sua melhor forma, aquele bom desempenho que apresentou no início do ano, porque o São Paulo ficará alojado em Cotia, concentrado, sem a presença de familiares, completamente isolado ali na Grande São Paulo. E neste período, o técnico Fernando Diniz busca repetir o sucesso que teve lá no início de temporada, quando também fez uma preparação no complexo das categorias de base e graças a essa preparação, São Paulo apresentou um desempenho bastante satisfatório. A torcida até apelidou o modelo de jogo do tricolor de dinizismo, então a torcida está bem satisfeita com o futebol que vem sendo apresentado pelo São Paulo e o técnico Fernando Diniz terá o desafio de voltar a reproduzir esse futebol. E mais do que isso, buscar um substituto para o Antony. Pois é, o Antony, que já se despediu dos seus companheiros aqui do São Paulo, está de malas prontas para Amsterdã, já havia acertado com o Ajax da Holanda e agora vive a expectativa de, enfim, se apresentar ao clube europeu. Há 3 candidatos mais prováveis para substituir o Antony ali na ponta direita. O Pablo, que já atuou pela ponta direita em algumas oportunidades. O Everton, que apesar de estar acostumado a atuar mais pela esquerda, também pode exercer a função. E o Elinho, que substituiu o Antony no início da temporada, quando o Antony e Igor Gomes estavam defendendo a seleção brasileira sub-23 no torneio pré-olímpico. Então fica essa grande dúvida, quem o Fernando Diniz irá escolher para preencher a lacuna deixada pelo Antony. Ainda falando sobre o mercado, sobre o vai e vem do mercado, saída do Antony, chegada do Carneiro, né, que está de volta após cumprir suspensão por doping, o Santiago Trellis pode estar de saída do São Paulo. Ele tem uma sondagem do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que é treinado pelo técnico Wagner Mancini, que trabalhou com ele lá no Vitória, o Vitória que foi o clube pelo qual o Trellis teve um ótimo desempenho, despontou para o cenário nacional, graças ao desempenho no Vitória ele pôde chegar no São Paulo. Ele não está nos planos do técnico Fernando Diniz e por isso enxerga com bons olhos a ida para o Atlético Goianiense, embora ele prefira permanecer no São Paulo. Diversas vezes já bateu o pé, recusou propostas para permanecer no clube. Vamos aguardar, vamos acompanhar o desenrolar dessa situação. Essas são as informações do São Paulo. Devolvo para vocês aí no estúdio, Celso, Michele. Olha, eu achei que o Baségio nunca mais ia devolver pra gente, porque ele tava com tanta saudade de esporte, que ele falou, achei que ele ia até às 7 horas falando. Lindo, beijo, Baségio, saudade de você. Muito bom, muito obrigada por todas as... Não tô dando bronca não, viu? Só tô brincando aqui. Tava com saudade, não tava, Baségio, do esporte? Ou ele tava cobrindo muito Dória no plantão, né? Tava cobrindo Dória lá, né? São muitas informações, né? São muitas informações. Muito bom, Marcelinho, muito bom. E aí, São Paulo, Antony vai, fica todo dia. Não, falando em saudade, quem não vai deixar saudade é o Trellis, né? Pode. Então, aliás, pode essa foi colocar o lacinho vermelho. Não, pode colocar o lação. Aquele laço de concessionária, que você passa, você vê o carro, você sonha em dar pra sua mulher e tal, não sei o quê, e acaba não dando, mas aqui, sabe aquele laço gigante? Põe no Trellis e manda. Essa é a melhor notícia. É só em novela. Essa é a melhor notícia, não é? Porque o Trellis realmente não disse que veio no São Paulo. Ou você já deu? Só ficou meio impressionado. Eu fiquei impressionado, mas o Garrafa é um grande marido. Ele fez dar carro com laço. Mas ele falou que você pensa, não que ele pensa. Mas não, porque ele nunca dá. Quando ele deu o exemplo, eu pensei, é uma coisa muito rara. Né? Enfim. Não traz não, né? Não, é tua amiga que ganhou o carro do marido. A Juliana, ela ganhou.
Mas, enfim, o Trellis, se for um carro, é um... Não, era um carro, com todo respeito, não, é um 1.0. Tá. Ah, não, tô falando da minha amiga, era uma Mercedes. Ah, não, mas o Trellis... Não é o caso do Trellis. Não é. O Trellis, pelo que ele representou no São Paulo, tá aí para um 1.0, para o dia a dia. E outra coisa, eu sei que você vai ser... talvez você não vai concordar muito. Eu achei inusitado o exemplo, vai lá. Diga. Mas é o seguinte, o Bassage falou que o São Paulo estava jogando fino da bola. O São Paulo estava numa evolução. Não vejo com tamanho otimismo o futebol que estava jogando o São Paulo. Em nenhum momento eu falei, nossa, deixa eu ir lá porque eu preciso assistir o jogo do São Paulo, porque o São Paulo está jogando muita bola. O São Paulino, o torcedor São Paulino, está carente de ótimos resultados. Há muito tempo o São Paulo não é campeão. O Diniz está dando uma cara para esse São Paulo, mas muito distante dessa maravilha que está todo mundo pintando no São Paulo. Curioso, né? Como o tempo passa, a gente estava aqui no Plantão da Saúde, o Garrafa fazendo lá... Ai. Não tinha como discordar dele, eram números irrefutáveis. Números frios. Frios. Mas agora não tem, eu preciso discordar de você e nessa eu tô com o Bassage. Pode não ser o fino da bola, mas estava apresentando um futebol bonito. O futebol mais bonito do estado era do São Paulo. Mas o futebol mais bem jogado era do São Paulo. Mas aqui no estado estava se jogando futebol horroroso, então não dá para acrescentar muito nesse São Paulo. Precisa ver como é que vai ser essa volta, né? Porque o São Paulo estava ali no auge, o Corinthians assim. Isso que a Michele levanta é importante, porque essa referência de quem estava bem vai voltar bem muda completamente o cenário. É outra realidade, vai começar tudo de novo. É que a gente tende a ficar com a imagem do que a gente viu pela última vez. Que o São Paulo estava num momento de crescimento, para mim é o melhor. Mas longe de estar jogando, nossa, o São Paulo está dando gosto. Não, o São Paulo estava evoluindo. O São Paulo está evoluindo. E essa dúvida de quem vem para o lugar do Antony aí, não vejo muita dúvida nesse começo, na montagem. É o Pablo ali, você joga o Pablo aí que está um detalhe, aí que é um detalhe importante. Pablo, não, sabe por quê? O São Paulo começou a jogar melhor, tem a ver com o treinamento do Fernando Diniz todos os dias, mas principalmente quando entraram no time Igor Gomes e Antony. Agora sai o Antony. Sem o Antony, a coisa já cai. Se vier a perder também o Igor Gomes, aí já era. Ô Celso, aí assim, fica muito eu sei que a complicado. gente estava aí e a gente vive um momento difícil ainda de pandemia, tá todo mundo carente de futebol, mas não dá para sentir saudade do Antony, vai? Como não? Com todo o respeito que me merece. O que o Antony nesse fez pelo São Paulo. Fez pelo São Paulo, assim, é um jogador promissor, é um jogador que ainda carece de amadurecimento, não é? É que o nosso nível é tão baixo, eu não sei se eu fiquei mais exigente nesse período do que qualquer outra coisa. Lamentar a ausência do Antony. O Antony vai fazer muita falta. Eu acho que a pandemia te deixou mais... Será exigente? Mais exigente e menos bem-humorado. Pode ser. Gente, durante esse período de quarentena, a torcida corintiana foi surpreendida por uma notícia que mexeu demais com o nosso querido Chico Lang. Um grande ídolo do clube pode estar voltando. Carlitos Teves! Acreditem, o sonho do nosso Chico Lang em ver novamente Carlitos Teves com a camisa do Timão pode se tornar realidade. Quem garantiu essa possibilidade foi o próprio Teves, que na última semana, em uma entrevista na Argentina, afirmou que a ideia para o futuro é a de renovar contrato com o Boca até o fim do ano e depois encerrar a carreira no West Ham da Inglaterra ou no Timão. Então, me parece que justo, de parte de Boca es, vamos como está Carlito, y de parte mía también veo a ver cómo estoy, y si me retiro en diciembre o no, o me voy a jugar 6 meses a Corinthians después, o me voy a jugar 6 meses al West Ham. Me parece que é o mais justo. Claro que essa declaração repercutiu entre a fiel, e um dos maiores ídolos do Corinthians, o craque Neto, não aprovou essa possibilidade. Pô, encerrar a carreira no Corinthians, por que ele não veio agora no Corinthians ficar um ano e depois encerra no Boca? Não seria muito melhor, tecnicamente? Por que ele vai vir aqui acabar de encerrar a carreira no Corinthians? Ficasse um ano aqui no Corinthians e depois encerraria no Boca. De verdade mesmo, eu acho que o Teves não vem pro Corinthians, não. Eu acho que ele vai renovar no Boca, vai assinar lá, vai ficar por lá, encerrar a carreira por lá. A passagem dele foi muito boa no Corinthians em 2005, né? Mas tem que olhar pra frente. Teves chegou no Corinthians em 2005. Ficou no Timão pouco mais de um ano. Disputou 78 jogos com a camisa corintiana.
Marcou 46 gols e foi o protagonista na conquista do tetra brasileiro corintiano, sendo eleito na oportunidade o craque do Brasileirão. Dono de um temperamento forte, Tevez não era unanimidade entre os companheiros. Tanto isso é verdade que num treinamento ele chegou a vias de fato com o zagueiro Marquinhos. Em 2006, a relação dele começou a se desgastar também com a torcida, que num jogo contra o Fortaleza o chamou de mercenário. A resposta do argentino na comemoração do gol veio com um pedido de silêncio para a torcida. E depois do cala-boca para Fiel, Tevez deixou o Morumbi, tendo seu carro chutado por torcedores. Na última quinta-feira, em suas redes sociais, o Corinthians recordou o título brasileiro de 2005, postando uma foto de Tevez comemorando essa conquista. E aí, Chicão, o sonho da volta de Carlitos está virando realidade? Eu estou babando porque Carlito Tevez, aos poucos, retorna ao Parque São Jorge. Aliás, onde ele nunca deveria ter saído. E ele ainda dá pro caldo, viu? Espera que vocês vão ver. Você já imaginou Carlito Tevez e Jô no ataque? Ave Maria! A propósito, a gente já pôde ver Carlitos Tevez e Jô no Corinthians em 2005. Sim. O Jô estava aqui também. E a gente só não pôde ver quando tocava cúmbia na matéria, o senhor aqui, o seu ritmo argentino. Aliás, essa história de dançar cúmbia uma vez deu um problema num jogo contra a Transamérica, o senhor lembra? Nossa, é verdade. Nossa, eu prometi para o Tiagão, se eu fizesse um gol, rapaz, eu dançaria a cúmbia. E você dançou? Dancei. Mas não foi por causa disso que o bicho pegou, mas depois teve... O jogo não terminou. Não terminou. Eu quero saber o seguinte, dá um caldo ainda? Eu acho que dá. Claro que Carlitos dá. E não é... O Tevez é um cara de palavra. Ele já tinha falado isso anos atrás, do desejo dele de encerrar a carreira no Boca e no Corinthians. Então a manifestação dele não foi uma manifestação oportunista, tipo, ó, vou perder o contrato aqui. Não, é de carinho mesmo. Carinho pelo clube. Carinho, mas foi embora sem falar tchau. Isso é chato. Não, ele foi sem se despedir da torcida. Ele saiu e nunca falou tchau. Isso me magoou. Que magoou. Enfim, ele saiu campeão brasileiro, principal jogador do time, 78 jogos, 46 gols, são números interessantes, sabe? E, enfim, foi um dos principais jogadores da história do Corinthians, isso não se discute. Sim. Que seria legal? Seria. Mas seria importante que ele viesse agora, como disse o Neto. Porque a ideia do Tevez era ele renovar o contrato até dezembro, tá? Com Boca, 6 meses. E aí, a partir de janeiro, definiria se viria para o Corinthians ou para o West Ham. E aí ele viria para o Corinthians só o ano que vem. Né? Mas o que aconteceu? O contrato de 6 meses que estava praticamente acertado, ele melou. E aí o Tevez já está sem contrato com o Boca e poderia assinar com o Corinthians imediato. Mas a notícia de hoje lá na Argentina, não confirmada pelo Boca, é que as partes novamente estão se acertando e ele não iria assinar um contrato por 6 meses e sim por 1 ano. Aí acaba o sonho do Corinthians. Mas eu tô com o Chico. Seria um grande barato, né? Pela carência. Quando vocês estão dando falta aí do Antony, pô, você ter o Tevez aqui já estava de prato cheio, né? E não é nenhuma crítica ao Antony, eu só estou dizendo que o Antony ainda é um garoto que tem que amadurecer, que pode provar, vestir uma camisa de seleção brasileira. A gente está muito carente de grandes jogadores. Mas então... o Corinthians não tem dinheiro para pagar aquele caminhão de fortuna mas pro também Tevez. não seria nesse nível, seria um... já seria uma outra... Tranquilo. O negócio não evoluiu, era apenas um desejo do Tevez. Acho pouco provável que aconteça. Até porque o mas Corinthians seria um grande barato, seria. O Corinthians vive um rebuliço político danado, sabe? Tem eleição em novembro, dezembro. E lá tá vendendo almoço para pagar o jantar, né? E o presidente atual não vai contratar o Tevez para deixar para o outro presidente também. Tem tudo isso, né? Então é complicado. Mas que seria legal, seria. Nossa, seria um show. Seria aquele espetáculo, como quando o Ronaldo foi, a galera comprava camisa. O Tevez também, quando logo teve a estreia dele, tinha quase 50 mil pessoas no jogo aqui. Hoje eu lavei todas as minhas camisas, sabia? De futebol, que eu te mostrei, né? Que eu tava separando no camisa final do de Juventus, semana. umas 8 você me mostrou, né? Um monte, do Grêmio, um monte de camisa. Olha, a especulação sobre a possível chegada de Tevez ao Corinthians já agitou a torcida. E a Voz das Ruas apontou 3 motivos para a volta do argentino ao time do Parque São Jorge. Volta, Carlito Tevez! O grito do Chico Lang já ecoa pelas ruas da capital paulista. Volta, Tevez!
O fato é que no meio dessa galera toda, pouquíssimas pessoas se posicionaram contra a volta do argentino Carlitos Tevez ao Corinthians. O Corinthians já tá passando já um sufoco com dinheiro assim, eu não investiria no Tevez não. Traria outro jogador. Entre os torcedores rivais, respeito e a boa e velha tiração de sarro. Na minha opinião, né, ele tem que voltar assim, porque o Corinthians já tá morto. Ainda vai vir um morto, aí fica melhor ainda. Entendeu? Eu acho que o Tevez se identifica com a torcida do Corinthians e é um ídolo, né? Seria muito bem-vindo aí no futebol nacional. Palavras de um corintiano? Na verdade, palavras de um santista, mas um amante do futebol. A diretoria do Corinthians, devido à situação financeira do clube, descarta o retorno de Carlitos Tevez neste momento. Mas fazendo uma pesquisa aqui pelas ruas de São Paulo, é quase que unanimidade. Com raras exceções, todos querem o retorno do argentino ao timão e ao futebol brasileiro. E os 3 principais motivos para o retorno de Carlitos são: 1. A identificação do argentino com o Corinthians. O Tevez foi o grande ganhador do Corinthians, né, mano? Tevez, Neymar, fi. Não sou só eu no mundo do futebol, mas hoje em dia só se fala de mim, vou fazer o quê? O Neymar de hoje é como se fosse um Neymar. O Neymar de ontem. Aquele ataque da saudade, Tevez e Neymar. Corintiano, você é louco, corintiano, não é só corintiano louco. 2. A técnica e a experiência do atacante. Melhor atacante aí que entrou no Corinthians aí, resumiu a parada rápido. Mesmo aos 36 anos, dá pra voltar agora? Brincando, aqui ele vai deitar ainda no Brasil. O fenômeno veio, fim de carreira e arrepiou no Corinthians. Sou Ronaldo. E 3. A raça argentina. E a Argentina é raça. Os jogadores da Argentina que passou no Corinthians, nenhum fez vergonha. Na minha opinião, né, de corintiano, tá faltando um atacante brigador, com raça, entendeu? Um ídolo mesmo, que o time que tá fraquinho. Pelo menos no imaginário do torcedor corintiano, essa camisa 10 aí no meio da multidão já tem um dono definido. Gente, só antes de falar qualquer coisa. Fique em casa, nossa, a galera tá muito... Não, porque em casa eu já nem perco mais meu tempo, porque isso é impossível. Você vê lá a multidão. Mas já que é para usar máscara, usem direitinho. Nada de nariz aparecendo. Você usa a sua peça íntima correta. Só fica o olho aqui aparecendo. Só. A máscara tem que cobrir daqui para baixo. A saudade. A gente tá no plantão de São Paulo. Estou aproveitando aqui para não... Sabe? Máscara aqui, assim, ó. Tá? Guardando tudo. Agora, você percebeu a movimentação, e até de quem não era corintiano? Os caras, querendo sacanear. O cara quer que venha o Tevez para que dê errado, para que ele possa brincar. O futebol tá carente de personagens. A gente precisa de personagens. Porque os nossos bons jogadores, os Antonis, eles estão saindo de forma muito precoce. Não estouram por aqui. Então, é importante, sim. Eu acho que, pelo que está acontecendo, não vai rolar. Mas que seria muito legal ter o Tevez aqui, seria. 2021, quem sabe? Quem sabe? De repente. Tudo é possível, né? Vamos lá. Conversa, tal, e... Bom, e falando em Corinthians, vamos acompanhar tudo que está rolando no Timão na reportagem do Jonas Campos. A campanha da nova camisa, em homenagem aos 30 anos do título brasileiro de 1990, agradou. O novo manto foi elogiado, mas com uma polêmica envolvida. Muitos questionam que a camisa, na verdade, é inspirada na que foi utilizada em 1992 e não em 90. Tudo por causa dessa listrinha branca na gola, que não fazia parte da camisa do primeiro título brasileiro, e sim da camisa de 2 anos depois. O preço salgado do modelo para torcedor, o mais barato disponível, também é muito criticado, R$ 249. E ainda sobre o assunto, a campanha da torcida para que o Banco BMG mude a cor do logotipo estampado na camisa do laranja para o preto foi aceita pelo patrocínio Master, mas com a condição de que pelo menos 50 mil novas contas gratuitas sejam abertas no banco até o fim de julho. A polêmica da camisa parece ser o menor dos problemas para o Corinthians, que vive situação financeira bastante complicada. E para tentar aliviar as contas e honrar seus compromissos, o clube espera receber em breve o dinheiro da venda de Pedrinho para o Benfica de Portugal e arrecadar também com uma possível transferência de Gustagol para o futebol sul-coreano. O Timão vive a expectativa também de fechar com mais um patrocínio para a manga da camisa. Enquanto isso, de lá do muro do CT Joaquim Grava, o técnico Thiago Nunes trabalha forte para tentar melhorar as coisas dentro de campo.
O treinador, que ontem já viu Jô se movimentando bem e participando da atividade com os demais companheiros, hoje fez um trabalho dividindo os setores de defesa, meio-campo e ataque. E uma das novidades do treinamento foi a presença do zagueiro Léo Santos, que se recuperava de uma fratura no joelho direito desde setembro do ano passado e está de volta. Graças a Deus, essa foi a minha primeira semana, ontem e hoje, né, de poder fazer trabalho com o grupo, de treinar, de estar ali naquela convivência com o pessoal, dando risada, sorrindo, alegre. Fiquei muito feliz e eu sou muito grato a todos. Ô Celso, a alusão não é a camisa de 90? Ela teria que ser igual a de 90 e não a de 92, cara. É básico, gente. Os caras dão uma pisada de bola. Faz a... Eu me lembro até a camisa de botão, eu lembro que o Rivaldo usou em 92 no Corinthians. E a camisa número 2 deveria também acompanhar a número 2 de 90. Pelo da que vazou nas redes sociais aí, já é uma camisa diferente. De qualquer forma, eu gostei da camisa. Gostei. Agora, o preço, pelo amor de Deus, também nem parece que a gente está numa pandemia, está todo mundo abonado, recebendo uma boa... Ah, gente... Tá caro. E me agrada Bocelli e Jô lá na frente, os dois. Põe pra correr aí. O Thiago tem que dar um jeito. Esse futebol precisa voltar com muitos gols, gente. Precisa agitar, tá todo mundo carente de bola na rede. Chega de retranca, velho. Chega. Mas ele não era retranqueiro, cara. Não, mas que retranca? Não me provoca. Você não vou lembrar do Thiago Nunes que ele fez antes dessa pandemia. Nós vamos passar aqui o programa, vou me invadir o Jornal da Gazeta. Vou reservar um tempo pra falar do Palmeiras e do Dudu. É isso aí. Tá. Muito bom. E agora, contato direto com a Academia de Futebol, onde o Thiago Salazar tem as informações do Palmeiras. Fala, Salazar! Olá, Michele. Boa noite para quem está chegando agora ao Gazeta Esportiva. Estou aqui de volta, de frente para a Academia de Futebol do Palmeiras. Agora há pouco passou até o goleiro Everton aqui deixando a academia, fez um trabalho por aqui. E eu sei que todo mundo quer saber sobre o Dudu, eu já vou falar sobre o Dudu. Antes, rapidinho, uma informação rápida que o Bruno Secon, do site Gazeta Esportiva, passou para mim. É de que o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, fez um novo teste para saber se está com a Covid ou se está limpo, por causa do contato que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro há uma semana. O presidente Bolsonaro testou positivo hoje, então por causa disso o Palmeiras achou prudente testar mais uma vez o seu presidente, o Maurício Gagliotti. Então em breve devemos ter o resultado aí, mas o Gagliotti está sob a supervisão do Departamento Médico do Palmeiras, que em breve deve liberar o resultado aí do mandatário alviverde. Agora sim, vamos falar do Dudu, né? Eu, mais uma vez, repito, conversei com o Secon, nosso setorista especialista em Palmeiras do site gazetesportiva.com, e a negociação tá em vias de ser concretizada, tá certo? A verdade é a seguinte, o Dudu será jogador do Al Hilal, lá do Catar. E por que essa negociação ainda não foi fechada? Tem muito da questão do fuso horário. Por lá já é quase 1h da manhã, então por causa disso a informação é de que ainda hoje isso não vai ser concretizado, mas o Dudu já fez exames médicos, ele que apareceu hoje para treinar aqui na Academia de Futebol, mas já realizou exames médicos, já comunicou ao Palmeiras que pretende deixar o clube, e o Palmeiras aceitou esse pedido do Dudu, pleiteou ali uma venda, mas o negócio deve ser fechado mesmo por empréstimo. O time do Catar deve pagar 7 milhões de euros ao Palmeiras nesse momento, por 80%, por empréstimo. E aí sim, depois de 1 ano de contrato, mais 7 milhões de euros para ficar com 80% dos direitos econômicos do Dudu. Isso daí, mais ou menos uns 85 milhões de reais que vem para os cofres do Palmeiras, que ainda manterá 20% dos direitos econômicos do jogador. Então, falta muito pouco, talvez horas, mas essa negociação deve sim ser concretizada. O Dudu, que já recusou propostas da China, da Turquia, dos Emirados Árabes, mas agora, aos 28 anos, com um problema, passou uma moto aqui que minha Nossa Senhora, mas com um problema também com uma sua ex-esposa que o acusa de agressão, a polícia já colheu o depoimento do Dudu, ele está à disposição da justiça, mas ele tem esse problema particular, está com 28 anos, agora sim está disposto a deixar o Palmeiras, tá certo, Michele? E antes de passar para vocês, vou mandar aí para o Garrafa e para o Celso, o que vocês acham dessa provável, né, saída do Dudu do Palmeiras? O Dudu, ele é campeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. Além disso, é o jogador que mais fez gol e mais atuou pelo Alviverde no século XXI. No Allianz Parque, meus amigos, o Dudu é o que mais jogou, é o que mais fez gol e é o que mais deu assistências.
Então, com esses números, eu volto para vocês aí do estúdio discutirem. Boa, Salazar. O Dudu deixa saudade, mas está na hora de ir, porque quando a pessoa já deu o que tinha que dar. E não é só isso. 28, merece. 28 anos, o valor que o Palmeiras vai receber é um valor muito bom. 7 milhões de euros por um empréstimo de um ano, 42 milhões de reais, depois mais 6 milhões de euros. É bom para o Dudu, é bom para o Palmeiras em tempos de vacas magras, Garrafa, pandemia, falta de dinheiro e tudo mais. É um dinheiro muito bem-vindo. E bom também para o time do Catar, que vai ter um bom jogador. Mas é um jogador que vai fazer falta ao Palmeiras, não tenha nenhuma dúvida. E a questão é como o Vanderlei começa a montar o time sem o Dudu. Porque muita gente, então saiu o Dudu, precisa buscar um atacante. Não, porque o Dudu vinha sendo aproveitado. Mas o Dudu vinha sendo aproveitado pelo Luxemburgo como meio-campo, como homem de setor de meio-campo, não é? Então a gente precisa repensar como é que o Vanderlei vai pôr na cabeça dele esse novo Palmeiras, porque nos últimos jogos você se lembra, muita gente, mas o Dudu, até o Vanderlei falou, não, o Dudu não é atacante, eu estou trazendo ele aqui para o meio. Então o Palmeiras perde um meia ou perde um atacante? Acho que essa é uma interrogação que fica aí para a gente acompanhar nessa nova montagem desse Palmeiras. Mas sinceramente eu não gostava do Dudu nessa opção do Luxemburgo. Do meio. Fazendo com o meio. Eu também não. Eu não vejo... Foram poucos jogos, Celso. Mas o que eu vi eu não gostei não. Gosto tratando de Vanderlei, eu queria ver um pouco mais. Você se lembra o que ele fez com o Rincon no Corinthians. Vanderlei é expert em fazer isso. O próprio Felipe Melo, ele já recuou para a zaga. O Vanderlei tem... Mas de qualquer maneira, ele tem bons jogadores pelos lados. Tem meias lá que dá para fazer essa função. Tem vários jogadores que podem fazer essa função. Então, eu acho que vai ser, que sejam felizes. Mas é perda, para mim é perda. Acho que concordo com tudo que você falou, mas é perda grande para esse Palmeiras aí, que teoricamente briga e tem embate com o Flamengo, né? É perda grande, mas se ele já quis claro. ir... Não, e tinha um acordo. Tinha um acordo. Ele ficou da outra vez. Havia um combinado. E a casa dele tá caindo ali nas perdizes, né, filho? É melhor ele ir, meu. A situação não tá fácil. Sim, pegou pra ele. Você se conectou já com as nossas redes sociais? Anota aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Não vai ter WhatsApp, chileno? Não acredito, depois o povo fica brigando comigo nas redes sociais. Amanhã o chileno promete que vai colocar a mensagem do telespectador, beleza? Resultado da enquete, você concorda com a disputa simultânea do Campeonato Brasileiro e do Paulistão? A maioria respondeu que sim, 57% dos votos. Acabou o tempo, tenho que ir embora. Tchau, beijo, tchau, gente, até amanhã. Tchau. Viva Cazuza! Viva Cazuza, 30 anos sem o Cazuza. Eu lembro quando ele morreu. Tchau.